Pessoal, bem-vindos ao canal Brechó de Resenhas 5.0 e vamos para a segunda aula sobre poema. Poema é um pouquinho mais elaborado, é um pouquinho mais cheio de manha, mas não é difícil de entender. Vai ter uma simetria, umas regrinhas a mais. Lembra que eu sempre disse que ele é o primo chato da poesia. A poesia é livre e ele tem um pouquinho de regras, mas vai ser bem legal para entender com esses slides que eu preparei para vocês. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Lembra dessas três palavrinhas. Lá para frente a gente vai saber o que significa cada uma delas. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rima. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. As principais características de um poema é o que compõe, né? O verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Não é difícil, né? Ele precisa ter um pouquinho de rima. É que nem mais ou menos as letras de música, elas têm, a maioria delas tem assim um ritmo, uma rima, para a gente ter uma impressão que a gente está falando quase o mesmo som, quase a mesma fonética. Embora muitos definem poema e poesia como sendo a mesma coisa, eles possuem conceitos diferentes. Poema é um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rima. Já a poesia é uma manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras como o poema, né? No Brasil, a medicina vai bem, mas o doente ainda vai mal. Vejam que ela tem uma discordância entre bem e mal. Qual o segredo profundo dessa ciência original? É banal? Certamente não é o paciente que acumula capital. Tem uma certa ironia, né? Mas tem umas rimas. Ó, certamente, paciente, capital, original. Pode ver que eles têm um fundo um final assim parecido, que conforme a gente vai falando e lendo ele, a gente tem uma sensação de já ter visto essa palavra. Aqui é um exemplo de prosa, que é um linguajar, apesar de ter palavras mais na gramática, mas é mais fluido, é mais como se fosse uma crônica. Exemplo de prosa. Hoje, no trem, vim com o Apocalipse. É um sujeito magro, esgroviado, sempre com a barba por fazer. As calças sujas e curtas dão o talhe exato de suas pernas, que são finas, parecendo somente de ossos. O curioso é que o Apocalipse, de fisionomia de símio, velho, domesticado, bondoso, etc, etc, etc. Tem 3 filhos. Um está na escola do Realengo, outro no ginásio e o outro no mosteiro de São Bento. Veja, esse é um trecho do livro Diário Íntimo de Lima Barreto. São 2 tipos de poema, o em prosa, e prosa é como se fosse uma conversa, é como se fosse eu estar falando para alguém sobre algo que eu vi, que eu presenciei. E aqui são analogias, né? Uma analogia como se fosse ironizada do como vai a medicina no Brasil, como anda a medicina e como estão as pessoas doentes, né? Lembrando que prosa significa expressão natural da linguagem. Como eu já havia falado no slide anterior, ela é mais fluida, né? Ela é mais natural. Escrita ou falada sem metrificações intencional. Não tem métrica, não tem a, o som igual em finais de frase. Não sujeita a ritmos regulares. Ó. Vamos para frente. Característica de um poema. Um poema que apresenta versos. Ó, lembra que eu pedi para vocês lembrarem dessas 3 palavrinhas? Versos regulares, com métrica e rima. Então, ele tem uma simetria. Ele é bem tradicional, esse aqui. Brancos, com métrica, mas sem rima. Livres, sem métrica e sem rima. Que vem a ser aquele do nosso senhorzinho com as perninhas de osso. Mais ou menos ele se encaixa ali. A quantidade de estrofes, eu acho que aqui são 10, então assim, 10 que compõem bem um poema. Acho que passando disso já fica um pouquinho exagerado, mas não é
é impossível de fazer. Mas lembre-se que cada estrofe ela tem no mínimo 3 letras, né? Para ser uma estrofe. Então, vamos lá. Dístico, 2 versos. Terceto, 3 versos. Quadra ou quarteto, 4 versos. Quinteto ou quintilha, 5 versos. Sexteto ou sextilha, 6 versos. Sétima ou septilha, 7 versos. Oitava, 8 versos. Novena ou nona, 9 versos. Décima, 10 versos. Essas são como são chamados, né, as estrofes dos poemas. Agora a gente vai ver aqui, ó, as composições das rimas. E aí, lembrando aqui, que eu vou te dizer que aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre a composição, de como funciona a rima, como elas podem rimar. O poema também pode apresentar rima externa, sons semelhantes no final de diferentes versos. Interna, rima entre as palavras final de um verso ou de outro, do interior do verso seguinte. A rica, entre palavras pertencentes às diferentes classes gramaticais. E a pobre, não quer dizer que a pobre seja, né, não precisamos menosprezá-la, vamos dizer assim. É só uma forma de nomeá-las, tá? Entre palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Emparelhada, A, B e B. Lembrando que A é a primeira linha, a outra A é a segunda, a outra B a terceira, a outra B a quarta. Dando nome às linhas. Esses A, B e B, vamos referenciar as linhas das estrofes que a gente escreveu do poema, ok? Para a gente ficar bem entendido. Alternada ou cruzada, A e B, que vão rimar. Lembrando que a gente vai nomear a primeira linha, a outra A, a segunda linha, a outra B, a terceira linha, a outra B, a quarta linha da estrofe. Para daí a gente ter um entendimento bacana, ó. Alternada ou cruzada, a rima, isso para rima, tá, gente? A da primeira linha vai rimar com a da terceira linha. A B da segunda linha vai rimar com a B da quarta linha, sabe? O final da fonética vai se assemelhar às finais de frase. Ó, a segunda com a quarta e a primeira com a terceira. Interpolada ou oposta. A, B, B e A. Esse A da primeira linha vai rimar com esse A da última, ó, veja só. E a rima desses dois do meio vão rimar entre si também. A mista ou tipo de comunicação como A, B, A, C, D. Aqui não tem, aqui a da primeira linha vai rimar com a da terceira e as demais vão estar soltas, não tem uma rima. Vão ter uma pequena rima entre elas, mas só entre essas duas frases aqui, ó, os dois As. Aguda, entre palavras oxítonas ou monossílabas tônicas. Grave, entre palavras paroxítonas. Esdrúxula, entre proparoxítonas. Perfeita, soante ou consoante, correspondência completa de sons. Imperfeita, toante ou assoante, sem correspondência completa de sons. Aqui vai dar para exemplificar bem para vocês entenderem o que eu falei ali, ó. Esse é um soneto, é o Soneto da Fidelidade de 1939. Olha como tem uma data antiga, gente. E como é antiga essa escrita e esses textos maravilhosos. Isso é um patrimônio para a gente, esse tipo de escrita. A gente não valoriza, mas olha como vem antes da escrita já tinha os poemas, enfim. A gente já se aprofundou um pouquinho e viu que Vinícius de Moraes, em 1939, fez um soneto da felicidade, já com toda essa composição de estrofes maravilhosas. Vamos ver para a gente entender certinho o que a gente viu no slide anterior. De tudo, ao meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Vejam que não rimou, tanto atento. Tem a final aqui, mas não é a rima. Que mesmo em face do amor, encanto. Ó, tanto, encanto. Porque a gente tem o som da letra A aqui nessas duas. E aqui a gente tem a letra E, que vai vir rimar com esse E aqui, ó.
Vou ler de novo para vocês entenderem, que eu falei no meio da estrofe. Deus serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Viram só? Agora deu para entender certinho, né? Que essa daqui tem bem a sonoridade dessa, e essa daqui tem a sonoridade dessa. Aí vocês entendem que é aquele que a gente viu ali, ó, A, B, B, A. Vamos ver, aqui tem o A, B, B, A também. E a gente vai entender certinho a sonoridade, ó. O E aqui, se fosse um A, ficaria quase todos iguais. Vamos ver. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. Viram? De novo, a rima está presente na A, B, B e A. Aqui tem aquelas soltas, gente, ó, C, D e E, que elas não vêm rimando com ninguém, elas só compõem esse soneto sem rima. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vejam que nesse soneto ele trouxe quase todas as rimas. E aqui, ó, bem certinho as rimas. Vocês podem fazer isso também. Façam tipo A, B, B, A. E aí vão colocando ao lado de cada frase para vocês tentar trazer a sonoridade. E uma sonoridade bem bacana é quando junta as últimas 4 letras. Se for uma palavra menor, pelo menos as últimas 3 letras. Aqui, ó, anto, tento, canto, mento. Viram a sonoridade? Então é isso que a gente tem que se ater, porque o nosso bom e velho poema é cheio de regras, tá? Cheio de regras, mania de dizer, é só a sonoridade dele, tá, gente? Não fique com ranço do nosso poema, não, porque ele é maravilhoso. É só por conta que ele tem as regrinhas dele, né? O nosso senhorzinho tem as suas regras. Esse soneto é composto por versos regulares, já que possui metrificação, isto é, todos os versos apresentam 10 sílabas poéticas, decassílabos. E a seguinte rima. Não vou ler todas porque vai estar bem repetida, tá? Externas, atento, pensamento, tanto, encanto, momento, contentamento, canto, pranto, procure, dure, vive, tive, ama, chama. Viram a semelhança entre o som, a fonética das palavras? Tem as ricas, que também tem, são todas que estão, fazem parte do nosso soneto, as pobres, que também se encontram lá, as interpoladas, as graves e as perfeitas. Mais uma vez ressaltando que as pobres não quer dizer que não tenha qualidade, gente. É um soneto de... Lembre aqui, ó, ela faz parte de um soneto de Vinícius de Moraes. Estão todas ali as palavras e elas fazem parte de um contexto que é nomeado dentro da literatura como composições mais pobres. Pobres silabicamente falando, tá? E agora, né, gente? Já aprendeu um pouquinho sobre poema? Que tal escrever o seu? Eu tô muito feliz de estar fazendo essas aulas, essas videoaulas, para passar esse conhecimento e essa coisa tão grandiosa que é a literatura, gente. Se a gente se inteirar, e é bacana de aprender porque são coisas boas, poesia, poema, crônica, e elas ajudam a gente a escrever, a ler, a conhecer palavras da gramática. Muitas vezes eu ainda me pego tendo que, poxa, vou dar uma olhadinha no dicionário, ver certinho o sentido dessa palavra, porque são coisas que a gente não usa no nosso dia a dia, mas que dentro desses textos literários, isso nos permite, a nossa licença poética nos permite usar e abusar dessa gramática, desde que ela esteja coerência com o nosso texto, né? E aí,
O meu desafio é: escreva seu poema e poste me marcando nas suas redes sociais. Eu vou deixar aqui, ó, tem o Instagram, o meu Instagram, o Facebook. E para você estar fazendo, e eu gostaria muito mesmo, é um desafio. Estou desafiando você a fazer esse seu poema e me marcar. E eu vou ter o maior prazer em comentar, com muito carinho. Eu deixei um site de pesquisa para quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso, que é o site do Brasil Escola, que traz um conteúdo bem bacana, que é um site que traz conteúdos de aprendizagem dentro dessa Pode Ir, que é um site bem confiável, tá, gente? Projeto Escrevendo Emoções, né? Com a Lei Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, que é uma extensão que esse eu resolvi fazer por conta de tanto que eu gostei desse projeto. Ele se tornou meu queridinho. Então, fiz a elaboração e execução do projeto, foi de minha autoria mesmo. Agradecimento ainda à Prefeitura por ter oportunizado isso, né? A Prefeitura do Trombudo Central e a Secretaria da Cultura. E a todos os demais que também deram esse pontapé inicial para a gente estar podendo fazer essas próximas videoaulas. Beijo a todos e até a próxima aula, que vai ser de crônica. Até lá!